Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta sexta-feira, da terceira semana do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos capítulo 4, versículos de 26 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas então estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados irmãos e irmãs, nós temos o Evangelho aqui com duas parábolas. A primeira delas é a famosa parábola da semente que cresce por si só. O grande objetivo desta primeira parábola é de fato mostrar que, por mais que nós espalhemos a semente, como diz no versículo 26, por mais que a gente evangelize, por mais que a gente semeie, a semente ela cresce por si só. Eu sempre uso muito essa nomenclatura para quem é professor. E digo isso para você como exemplo, mas você pode levar para tudo na sua vida, tudo bem? A gente que é professor, por exemplo, eu sou professor de matemática, para quem não sabe, nós devemos entender que na vida dos alunos a gente também semeia. Eu semeio o conteúdo, eu semeio boas maneiras, eu semeio a ética, a moral, valores e por aí vai. E é interessante eu entender que por mais que eu semeie, o fruto, a semente, ela germina no tempo dela. A mim cabe semear. Eu não devo ficar me maltratando se infelizmente eu tentei com aquele aluno e ele não mudou. Eu preciso colocar na minha cabeça, a minha missão, a mim compete semear. A semente é com Deus. A mesma coisa acontece nas nossas comunidades. Quantas pessoas cansam, né? Até quem também está casado, reza pelo esposo, semeia, evangeliza, fala de Deus e não muda. A gente começa a desanimar. Você coloca na sua cabeça, quando menos esperarmos, ela vai germinar por conta própria. Mas a mim cabe semear. Eu também não posso esperar a coisa cair do céu. Eu tenho que semear, mas não se cobre em relação aos frutos. E é interessante também você entender que o reino de Deus tem uma dinâmica própria. Ninguém manda na hora que é para acontecer. Uma semente ela não vai na hora que a gente quer. Não é? Tem hora que você coloca várias sementes ao mesmo tempo e cada uma cresce num horário diferente, num jeito diferente, porque o reino de Deus nós não temos controle. É Deus quem manda, o reino pertence a Ele. Continuando ainda, aqui fala ainda no versículo 29 sobre o homem meter logo a foice. Essa expressão da foice é usada na Bíblia como o tempo do juízo de Deus. Um dia Deus vai colher. Depois aparece uma outra parábola muito famosa, a parábola do grão de mostarda. Para o povo da Palestina, o grão de mostarda era o menor grão que se tinha lá. E de fato, quando se semeava a mostarda, ele ficava muito grande. Então, para também dizer, não é? É aquilo que é tão pequeno, aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém dá crédito, aquilo que ninguém bota muita confiança, quando menos se espera ele fica gigantesco. Ao ponto de poder abrigar outras pessoas, ao ponto de iluminar a vida de outras pessoas. Por isso que eu digo para você, nós somos o pequenino rebanho, como diz o próprio Evangelho também. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Não tenhamos medo de sermos pequenos. Sabe, se o teu grupo tem pouca gente, se o teu movimento tem pouca gente, se a tua pastoral tem pouca gente e você fica desesperado, o reino de Deus é assim. É um pequeno rebanho, mas que pela ação de Deus, ele consegue se tornar grande, como um grão de mostarda. E nós precisamos ter esse olhar aguçado, essa sensibilidade pela via da fé para entendermos isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.